A sua acomodação ou hospedagem passa por alguns momentos com poucas ou até mesmo sem reservas? Em alguns meses, o valor que você recebe dos hóspedes pelas estadias praticamente só paga suas contas, seus custos fixos, quase não sobra. E ainda por cima você está com aquela sensação que já tentou de tudo e não sabe mais o que pode fazer para conseguir mais reservas. Na aula de hoje eu vou mostrar os 4 principais erros, muito comuns principalmente em quem está iniciando, que impede a sua acomodação de faturar tudo aquilo que ela pode. Então solta a vinheta e acompanha a aula. Seja bem-vindo a mais uma aula Me Casa Sua Casa. Hoje o tema é o seguinte, na verdade, antes de falar o tema, eu vou falar o que me inspirou a trazer esse tema aqui hoje para você. Eu, com frequência, converso com anfitriões, administradores de acomodações, donos de pousada, de albergue também, e também meus alunos da mentoria Me Casa Sua Casa. E aí, nessas conversas, eu começo a entender onde está a dificuldade de muitos administradores. E aí eu resolvi fazer o seguinte, dar 2 passos para trás e buscar um tema que, para quem está começando, que seria o Henrique aqui, lá de 2016, teve dificuldade, que provavelmente pode ser dificuldade se você está no início da jornada. Na verdade, não só no início. Eu até daqui a pouco já vou mostrar aqui o quadro para você entender o seguinte. Tem alguns erros que eu vou passar aqui, a maioria são de iniciantes, mas tem coisa também que a gente acaba que não faz, muito porque não tem conhecimento, não sabe como fazer. E hoje eu estou aqui para te ajudar, para trazer esse conhecimento aqui totalmente gratuito para que você consiga aplicar, porque o diferencial dos conteúdos que eu gero é que eles são aplicáveis e o objetivo é muito claro. É gerar resultado, que você consiga faturar mais, ganhar mais dinheiro com a acomodação que você administra, seja aluguel de temporada, seja pousada. Isso tudo aqui que eu vou te passar hoje se aplica sim, tá? Porque o que eu falo é do mercado, é do ramo de hospedagem como um todo. Combinado? Quem nunca? São erros comuns. A maioria deles aconteceu comigo. E agora que, depois que eu já estou um tempo nesse mercado, recebendo um hóspede, melhorando os processos, conseguindo rentabilizar mais, cada vez mais, com as técnicas, muito eu vou passar aqui para você, eu fui entendendo que erros foram esses e vou trazer aqui para você, tá? Porque de repente, às vezes, você pode se identificar com algum deles e eu vou te ajudar a corrigir, tá? Porque mais importante do que a gente aprender com nossos próprios erros é a gente aprender com os erros dos outros. Por quê? Porque errar dói, machuca, você perde dinheiro. E aqui eu vou fazer o máximo que eu posso para que isso não aconteça com você, tá certo? E já aproveitando a deixa, curte aqui, já deixa o like que não custa nada para você e você me ajuda. Por quê? Porque o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Falando em entregar para mais pessoas, se você também acredita que esse conteúdo, esse vídeo, pode ser útil para outra pessoa que você conhece, outro administrador, outro anfitrião, encaminha também, beleza? Combinado? Assim a gente faz uma corrente do bem, eu te ajudo produzindo esse conteúdo de graça e você me ajuda divulgando o meu trabalho, fechou? Então vamos lá. Quem nunca? Quem nunca? Porque são erros comuns, acontece principalmente com quem está começando. Quem está começando não tem muito acesso à informação, não sabe o que é para fazer, o que não é para fazer e por aí vai. E aí, o que eu fiz aqui para trazer um material mais rico? Eu trouxe os principais 4 maiores erros. Só que não são qualquer erros. Não são erros, entre aspas, pequenos. São erros que trazem impacto no faturamento. Erros que impedem você de faturar mais, conseguir colocar mais dinheiro no bolso. Tá? Eu coloquei 2 dimensões, 2 variáveis. A primeira é impacto no faturamento e a segunda é a experiência. Experiência é quanto mais para a esquerda, mais iniciante. Por isso que está menos ali. Então, quanto mais para a esquerda, iniciante, quanto mais para a direita, mais experiente. E ali, impacto no SS, no faturamento, quanto mais embaixo, menos impacto, quanto mais em cima, mais impacto. Então, a diferença dessa aula que eu estou trazendo para você é que não são quaisquer erros, são erros que impactam no bolso, tá bom? E aí eu vou tratar um a um, alguns eu cometi, outros não, mas o mais importante é você olhar para eles, entender se nesse momento você está cometendo ou está prestes a cometer e o que você pode fazer para evitar, tá? Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para você não cair nessa armadilha, combinado? Então vamos lá, erros que impedem sua acomodação ou hospedagem de faturar mais. Por que eu coloco acomodação ou hospedagem? Porque serve tanto para aluguel de temporada quanto para qualquer outro tipo de hospedagem, como hostel,
pousada, até hotel, tá bom? Fechou? Vocês estão vendo que eu coloquei um número? 1, 2, 3, 4 erros. E cada erro tem uma proporção. Você vê que uma bolinha é maior que a outra é menor que uma. Por quê? Porque tem erros que impactam mais, tem erros que impactam menos. E óbvio, a gente vai começar pelo primeiro deles. Vamos ver qual que é? 1. Terceirizar a culpa dos resultados. Esse é um clássico. E por mais filosófico, teórico que pareça, é muito comum. E provavelmente já aconteceu com você, aconteceu muito comigo. E eu digo mais, eu por isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Por isso eu não desisto. Eu pensei em desistir, eu estava prestes ao apartamento que eu estava alocando por temporada, eu estava prestes a devolver a chave para o proprietário, porque eu acreditava que aquilo não dava certo. E por que eu acreditava que aquilo não dava certo? Vamos lá. Eu falava o seguinte, nessa região, porque era uma região, apesar de ser no Rio de Janeiro, não era um bairro legal, não era um bairro conhecido, era um bairro longe das praias, longe da Zona Sul, longe do CRI, longe de tudo. Aí o que eu falava? O que eu pensava? Não tem demanda, não tem procura para os reservas, não tem. Ou quando tem, é só final de semana, é só feriado, é só alta temporada, é só janeiro. Eu pensava isso. Isso era uma crença da minha cabeça. Por quê? Porque na minha cabeça eu já tinha feito de tudo, já tinha tentado de tudo, estava tudo certinho e só podia ser aquilo. Era alguma coisa que eu não tinha controle. O que eu fazia? Um clássico. Eu terceirizava a culpa pelos meus resultados. Na verdade, a culpa pela falta de resultados. Por quê? Porque era uma forma de, entre aspas, dar uma massageada no meu ego, no sentido de, eu tô fazendo de tudo. Se eu não tenho resultado, a culpa não pode ser minha. Mas depois eu fui ver que não era bem assim, tá? Então, uma das primeiras coisas aqui comuns em quem não está tendo resultado, ou resultado que espera, ou resultado que pode ter, é você terceirizar a uma coisa que você não tem controle, porque assim você tem um conforto maior, tá certo? O que mais? Coloquei a culpa na localização. Eu pensava, não, aluguel de temporada só vai dar certo se tiver um imóvel numa localização muito boa, próximo do centro, próximo da praia ou de algum ponto turístico muito forte, que não foi o caso da acomodação que eu comecei. Fica num bairro, eu costumo brincar, que nem carioca conhece, nem brincadeira, é verdade. Chama Camorim. É um bairro que não tem muita coisa por perto, é isolado, é longe da praia, é de classe média abaixo. Então, eu achava que era a localização, mais um dos problemas. E mais uma vez, era uma coisa que eu não tinha poder. O que mais? Plataforma. É um clássico. Eu já anuncio no Airbnb, eu já anuncio sei lá onde, já estou no Instagram, não estou de reserva. Eu estou fazendo de tudo, eu lavo de minhas mãos, porque tudo que eu posso fazer eu faço. Aí coloca a culpa na plataforma. O Airbnb tá com raiva de mim, da minha acomodação, eu procuro minha acomodação e não acho. Alguma coisa está por trás. Sabe, você começa a pensar, criar teorias. A nossa imaginação é muito fértil, Você começa a viajar. Já aconteceu comigo, de verdade. Na época eu anunciava assim no Airbnb, mas eu comecei tendo resultado no alugo temporário, que hoje nem existe mais. Hoje é o Verbal, tá certo? Então, você começa a pensar, não, mas a culpa é da plataforma. Tudo que ela pediu para fazer, eu fiz. E depois você vai ver que não é bem assim, tem muito mais coisa por trás. Tem algoritmo, tem precificação, tem título, tem foto, tem política, tem outras plataformas, tem plataforma que faz sentido, tem plataforma que não faz sentido anunciar, tá certo? Então, aqui eu começava a colocar a culpa na plataforma, porque eu estava ali, eu fazia faxina final de semana, eu trabalhava na época, então só podia final de semana ou depois do expediente, que eu chegava depois das 6 horas da noite em casa. Então era muito cansativo para mim. E eu ia lá literalmente fazer faxina, lavar vaso, eu fazia mesmo no início, era muito comum. E aí eu não via resultado, o dinheiro que eu recebia praticamente pagava as contas, ficava ali no 0 a 0. E aí eu já me via sem saída. Falei, cara, tô fazendo tudo, inclusive a faxina, e mesmo assim o resultado não vem. O que está acontecendo? Minha cabeça começava a surtar. O que mais? Concorrente. Por que concorrente? Não, porque esse daqui acontecia comigo, mas não era tão frequente quanto os outros. Mas concorrentes era tipo você olhar para o lado, para as outras acomodações, aí tem acomodação melhor que a sua, tem acomodação com mais avaliação que a sua, tem acomodação mais barata que a sua. E aí você começa, é porque os meus concorrentes são muito melhores que eu estou começando agora, eu já não tenho muita projeção, eu não sei trabalhar. Sabe, você começa a olhar para os concorrentes e fala, cara, não tem como eu bater de frente com eles. Tem acomodação mais barata, tem acomodação que está mais tempo, tem acomodação melhor posicionada, tem acomodação num estado melhor que a minha. Como eu vou conseguir reserva? Você começa a pensar várias coisas que sabotam a sua cabeça, o seu trabalho, e aí você chega no momento que não sabe o que fazer. E aí você começa a se duvidar, a colocar
suas coisas em xeque, seu negócio. Aqui, ó, eu coloquei como primeiro erro, mais comum. Por quê? Porque você provavelmente, quando começa, não tem resultado. E a sua cabeça começa a pensar várias hipóteses para isso. E essas são as mais comuns. E aconteceu comigo, a maioria. Acho que todas aconteceu comigo. Porque faz tanto tempo que, confesso que eu não lembro exatamente. Uma ou outra me marcou mais, mas eu tenho quase certeza que todas aconteceram comigo. Tá certo? E aí, coloquei ali, ó. Coloquei no início da experiência, porque isso é clássico de quem está começando. Impacta no faturamento, por quê? Porque você começa a pensar em desistir, e normalmente não é a tua ocupação principal, e aí você, já está tendo muito trabalho, porque você trabalha com uma coisa, tem esse negócio paralelo para tocar, esse negócio paralelo está dando mais trabalho que retorno, e aí você ainda está no início, você já desacredita muito fácil, muito rápido, porque você não vê o resultado chegar, tá certo? Então, uma coisa vai puxando a outra. É um efeito dominó. Então, cuidado. Se alguma coisa dessa está acontecendo com você, calma, eu vou te ajudar, tá? Eu vou te ajudar, confia em mim, beleza? Então, esse é o primeiro grande erro que impede sua acomodação, impede você de dar o seu máximo e fazer com que sua acomodação fature tudo aquilo que ela pode. Então, vamos ao segundo erro. E o segundo erro é um clássico também e é invisível aos olhos, e agora eu vou revelar para você. Focar no retorno financeiro quando começa. E aqui é o seguinte, quando a gente começa, por exemplo, nesse negócio de hospedagem, aluguel de temporada, pousada, o que acontece? Um canal muito forte que a gente tem de receber reservas são as OTAs. A sigla significa Online Travel Agencies. Tá? É um termo em inglês sofisticado, bonito, na verdade, para falar das plataformas. A Booking é uma OTA, o Airbnb é outra OTA, o TripAdvisor, Expedia, Hotels.com, tudo isso são OTAs. São essas plataformas, né, online que vendem, que anunciam, divulgam as acomodações que a gente administra. Esses canais são excelentes, né, canais de venda para nossas acomodações, são vitrines. Você imagina que eles são shopping. Você tem uma loja de roupa e aí você precisa de colocar, vamos supor que sua estratégia seja ir para algum shopping. Aí você tem que escolher os melhores shoppings com o melhor posicionamento para você divulgar a sua loja de roupa. E com as nossas acomodações e as OTAs é a mesma coisa, tá? Só que o que acontece é o seguinte, quando a gente começa uma OTA, a gente não tem muita visibilidade, né? A OTA, a gente acabou de anunciar ali, então a gente tem que se provar no início, tem que se provar. E o que é muito comum é pessoas começando achando que já vão arrebentar, já vão fazer acontecer, já vão ganhar muito dinheiro, e não é assim, porque você está acabando de entrar, você tem que se provar para a OTA que você é uma boa acomodação, que os hóspedes saem satisfeitos, que você faz um bom trabalho, cobra um preço justo. Para quê? Para ela cada vez mais melhorar o seu posicionamento. Você está cada vez mais melhor na fita, vamos dizer assim. Só que não é o que acontece na maioria dos casos. O que acontece na maioria dos casos? O foco está desde o início no retorno financeiro, tá? E aí, o primeiro grande ponto aqui, que eu chamo de impacto de uma reserva, isso é uma coisa que é invisível aos olhos. O que é? Uma reserva tem 3 tipos de impacto. As pessoas costumam só olhar para o primeiro tipo de impacto, que é o mais visível, que é o retorno financeiro. Óbvio, para o hóspede reservar, ele tem que pagar por isso. Esse dinheiro fica para você. Então, esse é o impacto mais claro, mais óbvio. Mas tem outros dois que não são tão claros e óbvios assim. O segundo é o impacto no algoritmo. Quanto melhor você trabalhar, quanto mais satisfeitos os hóspedes ficarem, cada vez mais você vai estar melhor posicionado. Você vai estar na primeira página. E aí as chances são que você tenha cada vez mais reserva, porque você ganha mais visibilidade, você fica mais exposto, e aí mais hóspedes chegam até você. E aí o que acontece? Para você conseguir isso, você tem que trabalhar o algoritmo, que é o segundo impacto de uma reserva. E o terceiro são as avaliações. Ora, você gostaria de viajar, de se hospedar em um lugar que não tem nenhuma avaliação? É arriscado, né? Mesma coisa acontece com a sua. Então, quanto mais avaliação você tiver, o que acontece? Fica mais propenso do hóspede reservar. É uma prova, é uma segurança. Quando o hóspede reserva a sua acomodação, ele paga pela segurança, pela confiança, pela convicção que a sua acomodação vai proporcionar uma coisa boa para ele. E ter muita avaliação é uma excelente prova, tá? Então, quanto mais avaliação você tem, e claro, avaliações boas, mais fácil vai ser a roda girar. Então, no início, diferente do que muitos pensam, não tem que focar no retorno financeiro. Dos 3 impactos que eu te mostrei que uma avaliação tem, no início é menos retorno financeiro, é mais o impacto no algoritmo e mais avaliação, tá certo? E isso poucas pessoas veem, poucas pessoas entendem. Então, quando você está começando, principalmente nesse ramo, o que você tem que pensar, o que você tem que focar? Conseguir bastante reserva para quê? Para impactar o algoritmo e para ter avaliação. Depois, o retorno financeiro é consequência, tá? O que mais?
Visão de curto prazo versus visão de médio e longo prazo. Isso tudo aqui está interligado, tá? Então, por que eu boto isso? Eu acabei de falar para vocês. No início, você não tem que pensar ou correr atrás de reservas para ter retorno financeiro. Você tem que conseguir reserva. E eu gosto de usar o reserva gera reserva para impactar o algoritmo e conseguir avaliação. Ou seja, isso é o curto prazo. O curto prazo é pensar e trabalhar, conseguir reservas para impactar o algoritmo e para ter avaliação, para depois pensar no faturamento. Né? E se você está trabalhando, você quer conseguir faturar, rentabilizar ao máximo uma acomodação. Só que para isso você precisa abrir mão do curto prazo para o médio e longo. Tá? Ou seja, no início você não vai querer reserva, você não tem que ter reserva para colocar dinheiro no bolso. Não, você tem que ter reserva para impactar o algoritmo e conseguir avaliação. E depois, que é o médio e longo, você sim colocar dinheiro no bolso. Então é abrir mão do curto prazo em prol do médio e longo. É essa virada de chave, é entender isso que faz a diferença. Tá? Eu só consegui os resultados que hoje eu tenho porque lá em 2016, lá em 2017, lá em 2018 e 2019 eu trabalhei muitas reservas. Então todas as minhas acomodações têm muitas avaliações, estão bem avaliadas, provavelmente aparecem com frequência na primeira página e aí é consequência ter reserva. Eu posso aumentar o preço, enfim, tem é um efeito cadeia ali por trás. Qual que é o objetivo inicial? É isso que eu estou falando para você. Conseguir muitas reservas para impactar o algoritmo e conseguir avaliação. Aí depois você vai ter outro objetivo, que é conseguir bater algumas metas. Se você trabalha com aluguel de temporada, uma boa meta é dar um retorno para o proprietário. Ou se você é o proprietário, conseguir um retorno maior do que você conseguiria com aluguel convencional. Já é um excelente objetivo. Aí depois você pode pensar em outros objetivos. O valor do imóvel, se você aplicasse num rendimento conservador, quanto te traria de volta? É um outro bom objetivo que você pode estabelecer. Tá certo? Então você tem que trabalhar com objetivo. Mas principalmente pensando em objetivo de curto prazo, objetivo de médio e longo prazo. Tá certo? E por fim, ciclo. Isso é uma coisa também que é invisível aos olhos, é um conceito que eu criei para explicar o que eu já falei aqui, do impacto de uma reserva. Por quê? Quando você anuncia numa plataforma, no OTA, no Airbnb, você está chegando. O Airbnb, qualquer OTA, o Booking, TripAdvisor, Expedia, Vrbo, não sabe se você trabalha bem ou não. Então, quando você entra, você está no ciclo inicial do anúncio. E aí você tem que tomar uma série de ações e medidas para conseguir trabalhar muito esse ciclo, mas muito, muito. Até que você vai para o outro ciclo, que é o ciclo de maturidade. Quando você entra no ciclo de maturidade, é o que eu gosto de falar que a roda gira. Fica mais fácil, a engrenagem já está rodando, já está acontecendo, já está no automático. E aí você consegue cobrar diárias mais altas, consegue faturar mais, já está melhor posicionado, hóspede reserva com mais facilidade, porque já tem bastante avaliação e já aparece na primeira página, então a coisa acontece. Mas é importante você entender a diferença dos ciclos, porque cada ciclo você trabalha de uma forma. No ciclo inicial você tem que oferecer condições atrativas, competitivas, você tem que correr atrás de reserva, você não tem que estar preocupado em cobrar um valor alto, tá? E aí, esse assunto é muito extenso, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, aonde você tem que fazer, até quando, e aí eu vou gravar vídeos sobre isso. Se eu não me engano, eu acho que eu já gravei um vídeo falando só de ciclo inicial, e aí eu estou devendo o ciclo de maturidade. É só dar uma olhada aqui nos meus vídeos do YouTube, porque eu gravo tanto vídeo que eu confesso que às vezes até esqueço se eu gravei ou não, tá? Mas eu tenho quase certeza que eu já gravei sobre o ciclo inicial do anúncio, beleza? Então, aqui é o segundo erro. É o quê? É a mentalidade, ó. Quando você começa, eu já coloquei no início ali, ó. Tá vendo a experiência? Logo no começo. Isso é comum, porque as pessoas, a maioria já quer fazer acontecer, quer ter resultado, aquela coisa toda, aquela ansiedade. E não é assim, isso é um tiro no pé. Se você não enxerga o que está por trás, se você não enxerga o que é invisível aos olhos, você vai ficar com a maioria, com a média, que é conseguindo ali pagar as contas, trabalhando muito, pouco resultado. E via de regra, a acomodação tem potencial. As pessoas, os anfitriões, os administradores de acomodações não conseguem rentabilizar, não conseguem dar o retorno que a acomodação que você ou que eles administram podem conseguir, tá? Por quê? Não enxerga isso, não sabe trabalhar, tá? E aqui eu tô aqui para te ajudar. E agora eu vou para o próximo erro, que eu sei que tem muita gente que talvez não vai concordar, não é que não vai concordar, mas isso de repente vai mexer com algumas pessoas, porque eu sei que muitas pessoas fazem, muitas pessoas estão cometendo agora, provavelmente assistindo esse vídeo, mas eu vou explicar porque eu acho um erro, pelo menos está relacionado com o tempo, com o momento, tá? E se você for uma dessas pessoas, eu vou pedir um pouco da sua paciência, ouve minha explicação até o final, e se tiver alguma coisa que você discorda, deixa aqui nos comentários, discussões,
Pontos de vista diferentes são muito bem-vindos, tá? Você andar com pessoas ou só ter pessoas que concordem com você, eu não acredito que é a melhor forma de você se desenvolver, tá? E aí, ó, o terceiro erro, na minha opinião, ao meu ponto de vista, é focar em mídias sociais. E isso eu vou falar com muita cautela, porque provavelmente, se você está me assistindo aqui, você deve ter uma mídia social, um Instagram, para sua acomodação. E eu não acho isso necessariamente um erro. Eu vou explicar porque eu estou chamando aqui do terceiro erro que impede você de faturar mais. Apesar de, inclusive, parecer controverso. Pô, mas pera aí, Henrique. Se eu anuncio no Instagram, é porque eu estou correndo atrás de reserva. Como você vai me falar que é um erro? Calma, eu vou explicar. E eu tenho que falar isso com muito cuidado, com muita cautela. O fato de você estar no Instagram não é um erro. Inclusive, parabéns pela iniciativa, tá? As pessoas que estão no Instagram, dá um trabalho, eu sei que dá, eu também estou, mas com outro objetivo. Eu estou com um objetivo aqui educacional, de ajudar anfitriões e administradores a conseguir faturar mais com suas acomodações. Só que é o seguinte, se você tem uma acomodação e você está no Instagram, por que eu considero um erro, entre aspas? Porque tem outros pontos, tem outros fundamentos, tem outras coisas básicas do negócio que o que eu observo a maioria, uma coisa de mais de 90%, mais de 95% das pessoas, dos administradores que estão no Instagram, eles não dominam o básico do negócio e estão no Instagram. O Instagram, a experiência de consumidor é muito diferente da experiência de quem está do outro lado, de quem está fazendo um negócio com aquilo. Então dá muito trabalho, são muitas áreas novas de conhecimento que você tem que ou contratar alguém ou desenvolver, aprender e executar. E aí o que acontece? Acaba que você tira o seu foco, tira a sua energia de onde deveria estar. Tá? Por quê? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Olha, se você trabalha com hospedagem, mais uma vez, seja aluguel de temporada, seja hotel, seja pousada, seja albergue, você tem que dominar algumas coisas do negócio. Por exemplo, precificação. Por exemplo, as OTAs, os anúncios, tá? Aquilo tudo que eu falei de ciclo inicial do anúncio, ciclo de maturidade do anúncio. Dentro de cada plataforma tem configurações, tem métricas de desempenho, tem um algoritmo, tem particularidade de cada uma das plataformas. Por exemplo, a Booking tem algumas funcionalidades que o Airbnb não tem. O Airbnb tem coisas que a Booking não tem, como, por exemplo, permitir a reserva instantânea ou não. Então, o negócio tem muita informação. E o que eu observo, o que eu vejo administradores que fazem Instagram ou qualquer mídia social para suas acomodações, para suas hospedagens, não dominam tudo aquilo que deveriam dominar sobre o negócio. E aí o que acontece? Coloca energia, coloca atenção, esforço, investimento no Instagram e deixa alguns pilares básicos, essenciais do negócio, não domina esses pilares. E aí o que acontece? Tira a atenção, drena o foco e não fatura aquilo que poderia. Então a mídia social, nesse sentido, a minha crítica administradores que têm mídia social, mas ainda não dominam o que deveriam, o fundamento, o básico. Na minha opinião você já está precificando de acordo com a estratégia de precificação, com os 4 pilares, você já está bem posicionado no Airbnb, na Booking, no TripAdvisor, você já dominou todo o fundamento ali. Todo o básico essencial do negócio. Aí beleza, aí está na hora de dar o próximo passo, vai para as mídias sociais. Mas se você ainda está com dificuldade no Airbnb, pode anunciar numa outra plataforma, eu recomendo que você esteja em pelo menos 2, ainda está com dificuldade na precificação, tem períodos sem reservas, aí eu não recomendo, porque vai drenar a sua energia, você não vai focar no essencial, no fundamental. E nesse ramo, e eu sou exemplo disso, você não precisa estar no Instagram para conseguir resultado. Eu administro 10 acomodações, eu mentoro vários alunos, eu ajudo diariamente muitos anfitriões e administradores de pousada e não necessariamente precisam estar no Instagram para conseguir. Como? Através das OTAs, das plataformas, tá? Mais uma vez, não é errado estar no Instagram, mas na minha opinião, você deveria focar no fundamental, no essencial, no básico, para depois de dar esse passo. Porque o que a maioria faz é o contrário. Dá um passo que não deveria no momento errado e aí tira a energia e a atenção de onde deveria estar, tá bom? E aqui, isso que eu te expliquei é o que eu escrevi aqui em tópicos. Dominar fundamentos do negócio. Então, o erro de focar em rede social antes não dominar os fundamentos do negócio. Como eu te falei, anúncio, avaliação, a hospedagem, a precificação, cada plataforma, algoritmo, configurações, métodos de desempenho, tem muita coisa. Basta você dar uma olhada, faz assim no meu canal, dá uma olhada nos vídeos, olha quanto assunto não tem. E eu nem falo de rede social, porque se eu fosse falar de rede social eu teria que ter um outro YouTube, um outro Instagram só para falar disso, porque o assunto é muito grande. Tem muita coisa por trás de rede social. Tem copy, tem tráfego,
tem as artes, edição de vídeo, aí você tem que investir em tráfego. Se você não soubesse fazer as edições de vídeo, você tem que pagar alguém, aí você tem que estar com frequência atualizando, respondendo hóspedes, tem que criar um site próprio para canalizar para o site próprio. Porque uma grande vantagem de estar na mídia social é você não pagar comissão. Aí você está no Instagram, você faz o trabalho, você vai tacar o link do Airbnb, para mim já não faz sentido. Enfim, são muitas coisas, eu não conseguiria falar tudo nesse vídeo. O interessante aqui é só explicar porque eu considerei esse o terceiro erro. E eu coloquei lá embaixo porque o impacto no faturamento nem é tão expressivo assim. Às vezes você até consegue reserva. Então às vezes pode ser até bom, mas tira a sua energia, tá? Tira o teu foco de onde deveria estar. O que mais? Estar bem posicionado nas OTAs. O que é isso? O que eu recomendo? O primeiro passo, o mais fácil, o que dá mais resultado é o quê? Primeiro estar bem posicionado nas OTAs. Airbnb, Booking, TripAdvisor, Expedia, Vrbo. Tem várias OTAs, várias plataformas. Então, para quem trabalha com hospedagem, na minha opinião, o mais inteligente, o mais interessante, o que vai dar mais resultado em menor intervalo de tempo, e não estou falando que é fácil, muito menos que é rápido, mas é no menor intervalo de tempo comparando as estratégias, é estar bem posicionado nas OTAs. O que acontece é o seguinte, você anuncia no Airbnb, aí não tem reserva, aí não consegue fazer rodar, aí você desespera, aí depois anuncia no LX, aí cria um Instagram, faz tudo que vem na cabeça. Aí viu o grupinho do WhatsApp, aí no grupinho do WhatsApp fulano falou que conseguiu reserva pro o site X, site Y, por não sei o que, e você começa a desesperar, quando você vai ver, você está fazendo as coisas, nem sabe o que mais está fazendo, onde anunciou. Eu no início, eu lembro que eu anunciei em site que hoje eu nem lembro o nome, acho que chama Windu, W-I-N-D-U. Saí anunciando porque eu não sabia, então saí anunciando quanto mais plataforma, mais OTA, para mim melhor. Eu não sabia, para mim qualquer coisa servia. Mas depois eu fui ver que não é o interessante, não é inteligente de se fazer. O inteligente é focar nas poucas que podem dar muito resultado. No caso, eu sou muito claro, Booking e Airbnb. Ponto. Sou muito bom nas duas. As duas me dão retorno muito acima da média e estou satisfeito. Mas eu recomendo que teste. Para pousada, um TripAdvisor pode ir bem. Dependendo da região, dependendo da característica do imóvel, um Expedia pode ir bem, um Vrbo pode ir bem. O importante é você aprender o fundamento, a base, o essencial. E aí você vai conseguir replicar seu conhecimento em qualquer que seja a plataforma, tá? Porque não necessariamente, não tem plataforma certa e plataforma errada. O que tem é plataforma que dá resultado não dá resultado. E às vezes o que dá resultado para um não dá para outro, tá? No meu caso é Booking Airbnb. Mas eu conheço gente que tem resultado no Expedia. Eu conheço pousadas que tem resultado no TripAdvisor. Eu conheço administradores de acomodações que anunciam no Vrbo. Não tem nada de errado, tá bom? Então, primeiro eu recomendo, esteja bem posicionado, aprenda a trabalhar nas OTAs, nas plataformas. Aí depois você dá esse passo. Olha, investimento. Por que investimento? Porque mídias sociais você tem que fazer tráfego para chegar em pessoas novas. O orgânico entrega pouco. Se você quiser alcançar novos clientes, novos potenciais interessados, você tem que pagar alguém que faça isso. Senão você vai ter que entender de tráfego. Não é tão simples assim. Tá? Tem públicos, 3 tipos de público, como você anuncia, tem o botão promover no Instagram, tem o gerenciador de anúncio no Facebook, no YouTube é outra história. Então não é tão simples assim, você tem que pagar alguém para fazer. E além de pagar alguém para fazer, você tem que pagar o próprio tráfego, a propaganda. Mesma história do pintor. O pintor vai na sua casa, você paga o material, a tinta e o pintor. Aqui também, se você não souber fazer edição de vídeo, você vai ter que pagar alguém que edite vídeo. Se você quiser alguém que alguém poste para você, tem que pagar, senão você vai ter que parar teu dia e ficar postando. Aí vai fazer o quê? Vai desviar teu foco, desviar tua atenção do que realmente importa, que é entender do negócio, precificação, anúncios, plataforma, configurações, métricas de desempenho, channel manager, que é o gerenciador de canais. Tem muita coisa, na minha opinião, antes de você entrar em mídias sociais, que dá muito trabalho. E muito trabalho é sinal de desvio de foco. Se não for o core business. Muito vendedor de curso que vai falar o seguinte para você. Quem não está nas redes sociais não existe. Vai trazer aquelas estatísticas, aqueles números. Beleza, parabéns, bato palma. Primeira pergunta que você vai se fazer. Essa pessoa que está te falando isso, ela tem rede social? Ela tem resultado com as acomodações que ela administra nas redes sociais? Porque eu acredito que a gente só pode ensinar, só pode passar para frente conhecimento daquilo que a gente já passou. Tudo que eu falo, eu faço. Eu tenho bons resultados na Booking, excelente resultado no Airbnb, já ensinei muitas pessoas tudo aquilo que eu sei. Então, esses vendedores de curso, esses coaches de internet, primeira pergunta que você tem que se fazer é, eles têm resultado tudo naquilo que eles veem, que falam que é bonito, por exemplo, nas redes sociais? Essa é a primeira coisa que você tem que se perguntar. Aí, se ele realmente for íntegro, tiver resultado, vender ou falar tudo aquilo que ele faz, aí beleza. Aí, só que é o seguinte, Henrique do Me Casa Sua Casa, eu te ensino tudo aquilo que eu fiz. E eu não precisei de mídias sociais para ter os resultados que eu tenho, tá bom? Mas eu recomendo que você pense nisso depois. Na minha opinião, focar em mídias sociais
antes de você dominar todos os outros pilares do negócio, é um erro. E eu coloquei aqui como terceiro. E agora a gente vai para o maior deles. O maior deles, que não é para tão iniciante assim, acontece e eu vejo muito, mas muito frequente, mesmo nas pessoas que estão há muito tempo no negócio, trabalhando com hospedagem, e eu vou te explicar por que isso acontece. Não é tão trivial quanto parece, tá? E, modesta parte, eu vou ser sincero com você, é uma das minhas especialidades, que é a precificação. E o quarto erro é, não aplica a estratégia de precificação. Estratégia de precificação, eu tenho vários vídeos aqui no meu YouTube sobre isso, vários, só você passar que você vai ver. Ela é composta por 4 pilares, tá? Que são amarrados, eles se comunicam, eles estão interconectados, que é plano de tarifa, temporadas e evento, preço base da tarifa e preço personalizado por dia da semana. Assim você elabora uma estratégia de precificação completa que constantemente você atualiza e tem formas de você trabalhar ela que você não precise ter aquele susto de meu calendário está aberto, eu estou sem reserva, o que eu faço? Tá? É o que eu chamo de gestão ativa. Mas enfim, isso é muito assunto, eu não vou falar disso aqui agora. O que eu vou trazer para você é o que está por trás dos erros das pessoas que não aplicam a estratégia de precificação. E eu considerei o maior erro, e não é só para quem é iniciante. Eu vou te explicar por que as pessoas cometem esse erro, pode ser você também, não sei. Primeiro, não conhece esses 4 pilares. Por quê? Porque criou o anúncio, preencheu as informações lá que o Airbnb pediu e ficou por isso mesmo. Mas não sabe que tem temporadas e eventos, que você pode associar planos de tarifa dentro de cada temporada, planos de tarifa dentro de cada evento. Para quê? Para faturar mais quando a demanda estiver maior. Se tem mais procura, você tem que cobrar um preço maior. Mas não é... Olha só, escreve isso. Precificar não é definir um valor. Precificar é uma estratégia. Então, quando fala que tem uma demanda maior, por exemplo, ano novo, carnaval, finais de semanas e feriados, não é você ir lá e botar um valor maior, não é simplesmente isso. É você criar uma temporada, criar um evento e dentro dessa temporada ou dentro desse evento configurar um plano de tarifa personalizado ali. Isso é uma estratégia de precificação bem feita. E além disso, tem o preço base da tarifa e o preço personalizado por dia da semana, como eu já te adiantei aqui. Então, uma estratégia de precificação é uma coisa mais complexa. Mas não é que ela é complexa porque é difícil de fazer. É complexa porque as pessoas não têm acesso ao conteúdo. Não tem forma de aplicar se você fizer direto pelas plataformas. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho Channel Manager por trás. Mas eu não consigo fazer no Airbnb, eu não consigo fazer na Booking da forma que eu faço, que é mais completa. Tá? Eu não consigo mostrar aqui agora para vocês, mas é dessa forma que eu te falei. Criando um plano de tarifa para cada evento. Criando um plano de tarifa para cada temporada. E aí fica mais atrativo, mesmo para períodos de baixa demanda, de baixa procura, e eu consigo cobrar um valor maior quando a demanda é maior, porque a gente entende essas datas, mapeia isso e configura a precificação em cima disso. Aí não tem como o resultado não dar bom, não ser acima da média. E, inclusive, eu consegui bater todos os meus objetivos. Todas as acomodações que o Casa administra, mesmo cobrando a maior comissão do mercado, eu consigo dar um retorno maior ao proprietário do que se ele investisse, se ele colocasse no aluguel convencional. Tá? Outro erro, não atualiza e revisa. O que acontece? As pessoas só baixam a diária quando está sem reserva, enfim, trabalham com base no achismo, no feeling, até coloquei aqui, dá uma olhada nos concorrentes, enfim, não tem critério, coloca a precificação lá, quando acha que tem que subir, sobe, quando acha que tem que baixar, baixa. É uma bagunça, não tem um critério definido. E aí, não tem como ter resultado. Tá? Pelo menos o resultado que a sua acomodação poderia ter. Então, aqui é um clássico. Você não atualiza e não revisa, porque você não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe o que está por trás. O que mais? Não tem forma de aplicar. Isso parece curioso, parece estranho, mas é. No Airbnb, na Book, eu não consigo fazer da forma que eu faço por conta do Channel Manager. O Channel Manager me permite uma estrutura, uma forma de fazer essa estratégia que eu não consigo dentro das plataformas, de verdade. E a precificação é uma das grandes chaves do negócio. Tá? Não aplica... aplica desconto sem critério. Dá desconto quando não tem reserva, aí quando acha que tem que dar. Aquela coisa sem critério. Que eu botei aqui, precificar baseado no feeling. Tá? O desconto também, dá desconto baseado no feeling. O critério é o seguinte, não tem reserva, desconto. Não é assim que a banda toca. Não é, por quê? Vai ser sempre uma coisa amadora, uma coisa sem fundamento, quando você acha, aí você fica uma semana, 2 semanas sem acessar, aí a coisa não acontece. Não é assim, não é essa forma que vai te trazer resultado. Você tem que ter critério, você tem que entender. E quando tiver, por exemplo, um período ocioso,
você tem que entender o que está precisando trabalhar ali. E um dos erros da maioria das pessoas é sempre colocar na conta da precificação. E em muitos dos casos não é a precificação o culpado. Você tem outras coisas para melhorar. Tá? Ou você está no ciclo inicial do anúncio, como eu falei antes, você tem que até abrir um pouco mão do valor da diária, para quê? Para estimular a reserva ali. Tem um monte de coisa por trás, mas sempre acaba caindo nas costas, na responsabilidade da precificação. E quando eu vou ver, quando eu procuro dar uma investigada, eu vejo que não faz nem metade da estratégia de precificação. E aí não tem como. Acaba que é um dos maiores fatores para não conseguir reservas ou faturar aquilo que poderia. Gente, é muito tempo para uma aula, eu tentei condensar os principais aqui, mas eu acho importante que você tenha acesso a essa informação, tenha acesso a esse conhecimento, até para facilitar a sua vida, tá? Eu quero te ajudar. É por isso que eu gravo esse vídeo aqui gratuito, não cobro nada por isso. Espero que tenha te ajudado, espero que pelo menos tenha aberto sua cabeça. Eu quero que você só comente uma coisa aqui, pelo menos, né? Comenta pelo menos qual que te chamou mais atenção ou qual que você acha que você cometia, que agora eu consegui abrir um pouco sua visão sobre isso. E de repente você vai repensar, tá? Porque às vezes com os comentários que você coloca, eu tenho ideia de gravar outro vídeo como esse. Olha que legal. Então bota seu comentário, isso é importante para mim, a gente vai ter mais contato. E espero te ver na próxima aula, combinado? Fui!